Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a terceira aula da unidade 12, na qual nós vamos estudar o paradigma do Kal imperfeito. Nós vemos aqui já pela tabela que o paradigma do Kal imperfeito não tem a terceira pessoa comum do plural, mas tem duas pessoas para o plural, a pessoa masculina e a pessoa feminina no plural. Então estejam atentos a isso enquanto nós vamos ver aqui as diferentes formas do Kal imperfeito. A primeira forma é o yiktol. Yiktol, lembrando que a raiz é katal, tá bom? Yiktol é a primeira forma do 3ms, e isso já mostra aqui que o Kal imperfeito é o que nós chamamos de a conjugação prefixada. Por quê? Porque nós temos esse prefixo aqui, não temos um sufixo como nós tínhamos no Kal perfeito, mas em vez do sufixo nós temos esse prefixo aqui. Continuando, 3fs é tiktol, tá bom? Então, para o 3ms, a terceira pessoa masculina do singular, nós temos o yi. Para a terceira pessoa feminina no singular, nós temos o ti, lembre-se com esse dagesh. E a segunda pessoa masculina no singular é a mesma da terceira pessoa feminina no singular. Como que nós diferenciamos então quando estamos traduzindo se a pessoa é a terceira pessoa feminina no singular ou se é a segunda pessoa masculina no singular? Somente pelo contexto, tá bom? Então, pelo contexto você vai perceber se essa forma da palavra no Kal imperfeito está se referindo a uma mulher na terceira pessoa ou a um homem na segunda pessoa, tá bom? A segunda pessoa feminina no singular é parecida com a segunda pessoa masculina no singular, mas nós adicionamos um hirak yod no final. Esse hirak yod no final também vai mudar o rolem que nós temos aqui para um sheva, tá bom? Então, tiktali. Tiktali é a segunda pessoa feminina no singular. A primeira pessoa comum do singular é ektol. Ektol, tá bom? Esse aleph é bem irregular comparado com o resto. Temos o yod, temos o tav, mas na primeira pessoa comum do singular nós temos um aleph com um segol, tá bom? Yiktol, tiktol, tiktol, tiktali e ektol. Agora, a terceira pessoa masculina do plural é yiktalu. Yiktalu. Como nós vimos no Kal perfeito, katlu também tinha esse final aqui, esse sufixo. Então é bem parecido com o final do Kal imperfeito. A única coisa que muda, de novo, é esse yi no começo, esse prefixo yi, tá bom? Terceira pessoa feminina no plural é tiktolna. Tiktolna. Esse também é bem diferente do que nós vimos aqui. E tiktolna, então, é a terceira pessoa feminina no plural. Tiktalu é a segunda pessoa masculina no plural. De novo, nós temos esse sufixo do shurek. E, mais uma vez, aqui a segunda pessoa masculina no singular tem o tav em vez do yod e o hirak, tá bom? É um tav hirak. Agora, a segunda pessoa feminina no plural é exatamente a mesma da terceira pessoa feminina no plural. Mais uma vez, nós temos aqui tiktolna. De novo, pelo contexto, nós podemos determinar se essa forma está se referindo à terceira pessoa feminina no plural ou à segunda pessoa feminina no plural, tá bom? E por último, a primeira pessoa comum do plural é niktol. Niktol, tá bom? Esse aleph, então, representa a primeira pessoa no singular e o nun representa a primeira pessoa no plural. Então, nós percebemos que existem certos prefixos e sufixos que determinam se a pessoa é masculina, se a pessoa é singular, plural, ou se a pessoa é terceira, segunda ou primeira. Aqui estão os prefixos e sufixos, e vocês notarão que a terceira pessoa masculina sempre terá esse yod mais o hirak, tá bom? Yod, hirak. A terceira pessoa feminina e as segundas pessoas, masculina ou plural, terão o tav
com dagesh e hirek. Tav, dagesh, hirek, tá bom? E também a primeira pessoa comum no singular terá o aleph e a primeira pessoa no plural terá o nun. Essas são as diferenças, o resto vocês terão que memorizar, porque esse paradigma será muito importante depois. O kal imperfeito é até mais comum no hebraico bíblico do que o kal perfeito, tá bom? Agora, quando nós temos verbos de estado de ser, a sua vogal temática sempre mudará para um patar. Não importa qual seja a vogal temática, se é um patar, um tsere ou um holem, sempre essa vogal temática será mudada para um patar. Normalmente nós vimos aqui, essa vogal é um holem, tá bom? Normalmente, às vezes pode ser um sheva, mas normalmente será um holem. Agora, com os verbos de estado de ser, este holem se mudará para ser um patar. Então, por exemplo, gadal, que significa ser grande ou tornar-se grande, kaved, que significa ser pesado ou tornar-se pesado, e katon, que significa tornar-se pequeno ou ser pequeno, se mudarão para yigdal em vez de yigdol, yirbad em vez de yirbod e yiktan em vez de yikton, tá bom? Então, os verbos de estado de ser sempre terão essa vogal temática como um patar, a menos que a vogal temática se mude para esse sheva, que nós já vimos antes no paradigma do kal imperfeito, tá bom? Vamos fazer uma análise verbal, então, de algumas palavras. Começando aqui, nós já vimos a forma com o amar, amar, que significa ele fala, tá bom? É um kal perfeito, terceira pessoa, masculina, singular, e a raiz é aleph, mem e resh. Agora, antes de começar essa parte, baixe o PDF do kal imperfeito e tente fazer a análise juntamente comigo. Vá à página do BAT 101 e baixe então o arquivo do PDF, dê um pause no vídeo e depois, quando você voltar, tente fazer juntamente comigo essa análise verbal. Vamos começar então. Nós já sabemos que os troncos serão todos kal. Nós não estudamos nenhum outro tronco, então o tronco será simplesmente kal, tá bom? Agora, a primeira palavra é tirretu. Tirretu. Tirretu é o quê? Nós vemos aqui que tirretu tem um prefixo, então nós sabemos que a conjugação não será a conjugação perfeita, que é a conjugação que nós chamamos a conjugação sufixada, lembra? Essa não, essa é a conjugação prefixada, conjugação é imperfeita, tá bom? Agora, qual que é a pessoa? De novo, nós vimos que a terceira pessoa masculina tem o yod e o hirek. Então, essa não pode ser a terceira pessoa masculina. Não pode também ser a primeira pessoa. Então, deverá ser ou a terceira pessoa feminina ou a segunda pessoa, certo? O que mais nós sabemos? Nós vemos aqui que tem um shurek no final. Então, nós sabemos que esse tirretu será a segunda pessoa masculina plural. Tá bom? Qual que é a raiz, então? A raiz é kaf, resh, tet. Tá bom? Que é karat, significa cortar ou fazer uma aliança. A próxima palavra é esgol, esgol, que também é prefixado, então nós sabemos que a conjugação é uma conjugação imperfeita. Começa com um aleph, e como começa com o aleph, nós sabemos que não pode ser terceira pessoa nem segunda pessoa, fica somente a primeira pessoa. E como, de novo, a letra é um aleph e não um nun, nós sabemos que o número será singular, tá bom? Se fosse um nun, o número seria plural. E agora a raiz é zayin, kaf, resh, que significa ele lembra, zahal. Vocês se lembram dessa parte do vocabulário dessa unidade. A próxima palavra é yimlechu, yimlechu, começando de novo com este yod. Então, já que tem um prefixo, a conjugação será imperfeita.
E como começa com um yod, é terceira pessoa, será terceira pessoa masculina, e o número nós determinamos pelo shurek, final. Final. Tá bom? Esse último shurek aqui significa que, então, essa é a terceira pessoa masculina do plural. A raiz, então, será mem lamed kaf. Mem lamed kaf, que é a raiz de ele reina, malach. Tá bom? E eu escrevi a raiz aqui sem escrever o kaf sofito, perdão. Agora, a próxima palavra é yishmol. De novo, em perfeito. Por quê? Porque tem o prefixo. É a terceira pessoa. Por quê? Porque tem o yod e não um tav, não aleph e nem um nun. Tá bom? Será a terceira pessoa masculina, de novo, por causa do yod. E agora, já que nós não vemos aqui um shurak no final, essa terceira pessoa será a terceira pessoa masculina do singular. E vem de shamal, de shin mem resh, que significa guardar. A próxima palavra também tem a mesma raiz, nós vemos aqui o shin mem resh. Vemos de novo um prefixo, então a conjugação é a conjugação imperfeita. A pessoa será a primeira pessoa. Por quê? Porque este prefixo é o nun, não é o yod, não é o aleph e não é o tav. Então é a primeira pessoa comum do plural. Lembre-se de novo que a primeira pessoa comum do singular tem o aleph, a primeira pessoa comum do plural tem o nun. Então, nishmol é a primeira pessoa comum do plural e a raiz, de novo, shin mem resh. Tá bom? A próxima palavra é a palavra karati, que não apresenta o prefixo. Em vez de ter um prefixo, nós vemos aqui um sufixo do hirakyod. Então, essa palavra, na verdade, é da conjugação perfeita. Tá bom? Karati é conjugação perfeita. Nós lembramos agora que o hirakyod, o sufixo hirakyod, é da primeira pessoa comum do singular. Karati, então, tem a raiz kaf, resh, tav. Então, eu corto ou eu faço um pacto. A próxima palavra é tizkorna. Tizkorna. Agora, essa palavra começa sim com um prefixo. A raiz está aqui. Zayin, kaf, resh. Tá bom? E nós temos esse final meio estranho aqui também. Como nós vemos aqui que a palavra começa com um tav, nós sabemos que essa não é a terceira pessoa masculina, nem do singular, nem do plural, não é a primeira pessoa, mas em vez disso será, a conjugação será imperfeita, a pessoa será a terceira pessoa feminina do plural, ou a segunda pessoa feminina do plural. Vocês se lembram que pode ser tanto a terceira quanto a segunda pessoa feminina do plural. Agora, no contexto, nós saberemos se é a terceira ou se é a segunda pessoa. Mas quando nós estamos fazendo a análise verbal, é sempre bom colocar todas as opções possíveis, tá bom? E qual então é a raiz? Zayin, kaf, resh. A última palavra é natati. Natati. Vocês se lembrarão que natati vem da conjugação perfeita, porque não tem um prefixo. Este nun aqui não está prefixando nada. Vocês se lembram que o nun, quando prefixa alguma coisa no imperfeito, na verdade tem um hir aqui embaixo e não um kametz. Então, natati será da conjugação perfeita. E nós também lembramos aqui que o nun que existia aqui de natan foi assimilado a esse tav. Então, na verdade, essa também é a primeira pessoa comum do singular e a raiz é natan. Ele dá. Tá bom? Por enquanto é só isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam essa pergunta no fórum da unidade 12. E nós continuaremos com as demais lições da unidade 12. Até a próxima. Shalom.